O espírito pode tentar enganar para defender o coração, mas o físico registra aquilo que a essência jamais conseguiu apagar. Enquanto eles continuam por aí gargalhando, compartilhando fotos e exibindo sorrisos como se nada tivesse ocorrido, como se você nunca tivesse sido parte da existência deles, como se sua presença fosse apenas uma passagem efêmera num dia ensolarado. Permita-me revelar algo. A consciência deles talvez tente simular que superou tudo, mas está longe disso. Quando alguém como você se afasta, não com conflitos ou gritos, mas com serenidade, esse vazio não se dissipa, ele ressoa e acompanha cada movimento deles, mesmo quando tentam sufocá-lo com distrações. Visualize isto, você adentra um ambiente que costumava ser repleto de sons. Alguém diminui o volume, mas em vez de quietude, você percebe todos os detalhes, o estalo do assoalho, o murmúrio das luzes, sua própria respiração. É exatamente isso que acontece quando você se retira da existência de alguém. Você não deixou apenas silêncio, deixou espaço. E nesse espaço, sua essência repercute mais intensamente que qualquer palavra. Você representava tranquilidade em meio ao tumulto, e agora que essa tranquilidade se foi, tudo ao redor parece ruidoso, desconfortável, deslocado. A maioria acredita que seguir adiante é algo barulhento, novos encontros, novas mensagens, nova atmosfera. Mas a verdadeira cura, a libertação autêntica, é silenciosa. Não se trata de agitar-se em festas, nem publicar frases motivacionais sobre amor próprio, é sentar-se na quietude e confrontar o que está ausente. E a realidade é que o que falta é você. Não porque implorou para ser lembrado, mas porque causou um impacto tão significativo que o ego tentou apagar, mas a essência simplesmente não conseguiu. Eles podem repetir que superaram, podem te bloquear, te silenciar, excluir conversas, mas memórias emocionais não funcionam assim. Você não foi apenas uma pessoa, foi uma presença. E presença não se exclui, ela é experimentada. Marco Aurélio afirmou: a alma adquire a cor dos pensamentos. Neste exato momento, a essência deles ainda carrega sua tonalidade. Eles recordam como você se expressava sem elevar a voz, como seu silêncio não era defesa, mas proteção da sua paz. Lembram como você permaneceu inabalável quando qualquer outro teria cedido. Agora, não sentem falta da sua atenção, sentem falta da atmosfera que você criava. Quando você parte com elegância, disciplina e energia autêntica, isso provoca um abalo. Você não participou do jogo, não reagiu, não suplicou por reconhecimento, você se respeitou, e isso é extraordinário, isso é inesquecível. Então agora, mesmo que eles riam mais alto, sorriam com mais vigor, publiquem com maior autoconfiança, no íntimo, seu sistema nervoso ainda está tentando processar você. Você tornou-se a serenidade que eles nem sabiam que precisavam até perderem. Transformou-se naquele momento de paz que eles tentam desesperadamente recriar sem sucesso, porque você não era ruído, você era clareza. Permita-me lembrar que você não precisa gritar para ser lembrado, não precisa romper o silêncio para causar impacto, porque quando sua presença foi autêntica, sua ausência torna-se incontestável. Você deixou uma marca não apenas na mente deles, mas nos hábitos, nos gatilhos, nas comparações. Isso é poder, não um poder ostensivo, escandaloso, mas um poder silencioso, e é este que perdura. Então, se você já se questionou se ainda ocupam pensamentos em você, se seu silêncio ainda tem relevância, acredite, tem. Não porque eles admitem verbalmente, mas porque a energia deles revela nas respostas, nos novos padrões, na maneira como não conseguem encontrar o que você oferecia com tanta naturalidade. Agora, não se trata mais de quem você foi com eles, mas de quem você se tornou sem eles. Essa transformação é o que ressoa agora. Acompanhe-me.
porque neste vídeo vamos desvendar todos os detalhes sobre por que a mente deles não consegue te esquecer mesmo quando tenta. E se isso já está repercutindo em você, comente agora, minha energia ecoa. Mostre ao mundo que você não está correndo atrás, você está evoluindo. E já aproveite para deixar seu like e se inscrever no canal, porque essa jornada está apenas começando. Número 1, eles podem fingir que esqueceram você, mas o sistema nervoso não mente. Você pode enganar sua mente, mas o corpo mantém as contas. Vão afirmar que esqueceram, que você foi apenas um capítulo, uma centelha momentânea, algo passageiro. Mas não se deixe iludir, o corpo jamais mente. Você pode ter saído do campo visual deles, mas sua energia continua circulando não superficialmente, mas nas camadas mais profundas, onde até eles evitam explorar. No silêncio entre pensamentos, na quietude antes de adormecer, na tensão dos ombros quando toca uma melodia que remete a você. Imagine isto, você é aquela canção que fica presa em looping. Eles não cantam junto, fingem nem ouvir, mas cada vez que toca, o corpo reage, uma respiração acelerada, uma impaciência que surge sem aviso. Foi isso que você se tornou, não uma lembrança passageira, mas uma cadência que não conseguem abandonar. Você não deixou uma cicatriz, deixou um padrão, uma sensação, um rastro. Isso é diferente, isso é permanente. E agora não importa quantas distrações busquem, quantos sorrisos forjem, quantos beijos distribuam, tentando apagar o eco da sua presença, ainda está lá. Porque o que você ofereceu não foi apenas atenção, foi regulação emocional. Você foi serenidade, foi paz, foi aquele suspiro profundo após o caos. E esse tipo de experiência não desaparece só porque alguém deseja, ela se acomoda no subconsciente, na memória corporal. Você era um santuário ambulante, e agora o sistema deles ainda vasculha o ambiente procurando sentir aquela mesma paz. E o mais surpreendente, eles se perguntam, por que isso ainda me incomoda? Por que não consigo seguir em frente? Por que o silêncio dessa pessoa ainda ressoa? Porque o que enfrentam não são suas palavras, é sua energia. E energia não se dissipa com distância. Mas vamos desvendar essa mentira agora, a mentira de que, se não falam de você, é porque superaram. Falso. Há pessoas que se calam porque temem admitir que ainda sentem, porque admitir seria enfrentar a própria culpa pela perda, pelo papel que tiveram em desperdiçar algo verdadeiro. Então fingem, distraem-se, anestesiam-se, mas a verdade sempre encontra um caminho de retornar. Marco Aurélio disse, a alma adquire a cor dos pensamentos. Agora imagine o quanto sua energia impregnou o mundo deles. Você não tocou apenas a mente, infiltrou-se nos hábitos, nas expectativas, na essência. E agora, mesmo com alguém novo, eles comparam não explicitamente, claro, mas o corpo sabe a diferença. A nova pessoa não equilibra as emoções da mesma forma, não escuta com a mesma paciência, não transmite aquela energia firme e centrada. E de repente, eles não estão sentindo falta apenas de você, estão sentindo falta da versão deles, que se sentia calma, segura, em paz na sua presença. É difícil para eles agora, porque estão despertando para uma verdade que a maioria evita durante toda a vida. A paz não está em novas atenções, está na velha e familiar quietude. E você foi essa quietude. Isso acontece especialmente quando o ego quer sair vitorioso. Mas o sistema nervoso não se importa com o ego, ele busca segurança. E adivinhe, só você continua sendo o ponto de referência. Isso não é sobre ser inesquecível, porque você se entregou ao drama, é o oposto. Você é inesquecível porque não se deixou levar pelas paixões. E aí está o paradoxo, você não criou picos emocionais, trouxe equilíbrio. E equilíbrio
É viciante, especialmente para quem viveu em modo de sobrevivência a vida inteira. Por isso, mesmo que postem mais, riam mais alto ou pareçam viver o auge da liberdade, quando as luzes se apagam e o barulho cessa, é você que sentem não. Apenas como lembrança, mas como sensação, como uma tranquilidade que não conseguem reproduzir. Isso, meu amigo, é poder. Se em algum momento você duvidou do impacto da sua serena presença, saiba que ela ainda ressoa, porque presença não se mede por quem lembra seu nome medese, por quem sente sua ausência. Você não implorou, não correu atrás, apenas partiu, com paz, e isso fez sua energia ecoar mais alto que qualquer grito. Então escreva agora nos comentários: eles ainda me sentem. Mostre ao mundo que você não é apenas uma lembrança, é transformação. Porque o que vem a seguir vai ainda mais fundo, aproveitando que estamos falando sobre crescimento pessoal. Se você quiser se aprofundar ainda mais no estoicismo, eu deixei aqui na descrição 2 livros que eu recomendo muito. Dá uma conferida depois, porque eles podem te transformar de verdade. Número 2. Sua segurança emocional era singular, e o que é singular é insubstituível. As pessoas só compreendem o valor da paz quando o caos se torna a nova normalidade. O que você proporcionou não era comum, não era atmosfera passageira, não era fase, era singular. E o que é singular não se recicla, não se substitui, fica gravado na alma como uma melodia que continua ressoando mesmo após terminar. Segurança emocional não é tendência, não é algo reproduzível, é sentida, conquistada, lembrada mesmo quando tentam esquecer. E imagine só tempestade, alguém caminhando no meio, desorientado, confuso, e repentinamente você surge sem exigir nada, apenas oferecendo abrigo. Era isso que você fazia. Não tentava transformar ninguém, apenas oferecia espaço. Enquanto o mundo gritava, você era o silêncio. Enquanto todos construíam, você ouvia. E o mais extraordinário inicialmente, eles nem compreendiam o que possuíam, confundiram sua calma com desinteresse, interpretaram sua paz como indiferença, porque eram viciados no caos. Então, abandonaram o abrigo para perseguir relâmpagos. Mas agora é diferente. Agora estão cercados por pessoas que não sabem escutar, que respondem sem compreender, que falam demasiado e sentem pouco. Agora estão tentando se fazer notar. E quanto mais tentam, mais invisíveis se sentem. Porque o que você ofereceu era singular, uma conexão segura. Isso não se encontra em diálogos vazios ou em autorretratos filtrados. Isso se encontra no silêncio, na maneira como você não julgou quando eles desmoronaram, na forma como não recuou quando choraram, no fato de que seu afeto não precisava ser merecido, simplesmente estava presente, firme como marcador cardíaco. E agora eles sentem falta desse amparo. Não admitem, claro, admitir seria reconhecer que perderam algo autêntico. Mas o sentimento emerge nos detalhes quando alguém os interrompe, quando são invalidados, quando precisam forçar o riso. É aí que você retorna não como lembrança, mas como padrão. Você não era o ruído, era o espaço. Não era a euforia, era o enraizamento. E esse tipo de presença não se encontra facilmente. Algumas pessoas sugam energia, outras confundem, outras desestabilizam. Mas você doava, você escutava, você compreendia mesmo quando eles nem conseguiam se entender. Agora, sua ausência não é apenas silêncio, é ruído. Aquele lembrete constante de que o que tinham com você era singular e o que tem agora é apenas barulho. Se você ainda se questiona se recordam de você, a resposta é afirmativa. Não como nome, não como rosto, mas como sensação. E sensação não se apaga, persiste, especialmente quando essa sensação os fez sentir-se seguros o suficiente para serem vulneráveis.
Você não foi apenas parte da história deles, foi a parte que tornou as histórias possíveis de serem lidas. Quando você saiu da narrativa, o enredo mudou, desmoronou, e agora eles estão relendo essas páginas mentalmente, tentando compreender como não perceberam o valor do que possuíam. Então, se isso ressoa em você, digite nos comentários: minha paz era singular. Escreva por você, por eles, por quem esqueceu como é sentir segurança emocional. Demonstre que você nunca foi comum, você foi a âncora. Meu amigo, a âncora não se esquece, apenas se sente. E quando ela parte, tudo o que resta é a corrente tentando se fixar no vazio. Eles não esperavam que sua ausência tivesse tanto impacto. Pensaram que o silêncio significaria liberdade, leveza, paz, mas o que encontraram foi exatamente o oposto. O vazio que você deixou não trouxe tranquilidade, trouxe eco, um eco que preenche cada recanto de suas rotinas, que se infiltra entre risos forçados e momentos de distração. Quando alguém que proporciona estabilidade vai embora, o mundo ao redor se transforma, e é isso que está acontecendo agora. Eles estão assimilando sua falta, não como uma memória distante, mas como um peso presente. Você era como uma melodia que ouviam diariamente, sem perceber o quanto aquilo os mantinha em equilíbrio. Agora, mesmo tentando mudar de estação, essa canção continua ecoando na mente e no corpo deles. O silêncio que você deixou não é um vazio, é um lembrete de uma ausência que comunica mais que 1000 palavras, uma presença que ainda permanece mesmo sem estar fisicamente. Sua decisão de silenciar foi um ato de fortaleza, não de debilidade. Enquanto esperavam reações, confrontos, você escolheu a paz, e essa escolha foi um espelho que não estavam preparados para encarar, porque no fundo, quem se alimenta de controle não sabe lidar com quem é livre. Eles apostaram que você retornaria, que uma mensagem ou uma ausência prolongada te faria ceder, mas você não cedeu, não participou do jogo, e esse foi o golpe mais contundente que receberam. Não houve escândalo, não houve conflito, não houve apelo, houve apenas uma escolha firme: preservar sua serenidade. E essa serenidade está gritando agora, gritando no silêncio das notificações ausentes, nos espaços não preenchidos, nas conversas que terminam sem profundidade. Eles sentem sua ausência, porque ela não foi vazia, foi repleta de significado, de respeito, de presença. E agora, esse silêncio é o que os persegue. Você rompeu o ciclo. Enquanto esperavam manipular suas emoções, você manteve o equilíbrio. Enquanto manipulavam emocionalmente, você permaneceu inabalável. Isso desarmou todas as tentativas de controle, porque o verdadeiro poder reside em quem consegue sentir tudo, mas escolhe não reagir. E foi isso que você fez. Você não sucumbiu às provocações, não implorou por validação, não tentou forçar compreensões, simplesmente saiu do jogo. E essa saída foi o maior ato de força que poderia demonstrar, porque pessoas que se alimentam do caos emocional não sabem lidar com quem é paz. E você foi exatamente isso, um ponto de equilíbrio em meio à tempestade. Não foi necessário elevar a voz, nem expor ninguém. Seu silêncio foi a declaração mais poderosa que poderia fazer. E agora cada tentativa deles de recuperar controle falha, porque você não está mais acessível da mesma forma. Você cresceu, tornou-se inacessível para o tipo de energia que anteriormente tentava te aprisionar. E é aí que vem a reflexão deles. Perceberam que não perderam apenas alguém para conversar, perderam um espaço seguro, uma presença que não julgava, um lugar onde podiam ser vulneráveis sem medo. E mesmo que nunca admitam em voz alta, o corpo deles sabe, o sistema nervoso deles recorda. Porque existe uma diferença entre ser ouvido e ser compreendido, entre ser desejado e ser respeitado. E o que você ofereceu foi singular, foi segurança emocional.
foi liberdade dentro da conexão. Eles podem tentar substituir, buscar novas distrações, novos rostos, novas vozes, mas nenhum deles ressoa como o seu, porque o que você deixou foi mais do que uma consciência pode tentar iludir para proteger o coração, mas o corpo registra aquilo que a alma jamais conseguiu esquecer. Foi um impacto, um marco emocional, uma referência. Então, se em algum momento você duvidar do seu valor, recorde-se disso, você não era apenas mais uma pessoa na vida deles, você foi a pausa, o intervalo, a cura, e agora sua ausência é a dor que eles não sabem como remediar. É o tipo de luminosidade que não se adquire, não se simula, não se impõe, ela emana do interior. Do silêncio, da dor transformada em fortaleza, da ausência convertida em combustível. Enquanto aguardavam seu desmoronamento como espectadores de um espetáculo prestes a ruir, você edificou um novo palco. Um palco onde você é o protagonista da sua própria serenidade. E é isso que está ressoando agora. Eles não sentem sua falta porque você desapareceu, sentem porque você progrediu. Porque ao invés de buscar nos outros aquilo que lhe faltava, você se tornou completo sozinho. Isso desconcerta, isso desarma, porque o jogo só funciona quando você se dispõe a participar. Mas você abandonou a mesa, soltou as cartas, guardou o baralho e decidiu estabelecer novas regras. E agora, os prisioneiros do jogo antigo são eles. A cada silêncio seu, uma memória desperta, a cada passo seu, um espelho se estilhaça. Nessa evolução silenciosa, você se transformou naquilo que eles mais temiam inalcançável. Eles não estavam preparados para o impacto de alguém que não necessita provar nada, apenas viver em paz. Porque quem verdadeiramente rompeu o ciclo não foi quem bradou mais alto, mas quem silenciou com consciência. Você não suplicou por mais uma oportunidade, não redigiu textos desesperados, não tentou convencer ninguém do seu valor, você simplesmente partiu. E essa partida tranquila e determinada foi como um tremor silencioso. Ninguém alterou o volume, mas todos perceberam a mudança. É por isso que agora, mesmo com sorrisos nas redes sociais e narrativas ensaiadas, eles não conseguem apagar a sensação de que perderam algo irrecuperável. Porque o que se foi com você não foi apenas um relacionamento, foi a estabilidade emocional, a profundidade do vínculo, a autenticidade que não se compra nem se simula. E esse tipo de perda, meu amigo, não se dissipa com o tempo, ela assombra em silêncio, fere nos intervalos, pesa nos momentos que deveriam ser descontraídos. Imagine alguém caminhando por um ambiente familiar e de repente tudo está presente, mas algo está errado. O som, a vibração, o ar não tem a mesma densidade, os detalhes parecem deslocados. Esse é o efeito da sua ausência. Você era o que conferia cor ao cenário, o que equilibrava as emoções. Agora que não está mais presente, tudo permanece idêntico, mas vazio. Eles tentam preencher com distrações, com outras pessoas, com sorrisos forçados, mas a realidade é que sua presença integrava a base emocional daquele espaço. Removeram você acreditando que ficariam mais leves, e agora vivenciam o peso da ausência que ressoa em cada tentativa de distração. Você não se tornou alguém difícil de esquecer apenas pelo que realizou, mas pelo que deixou de fazer, pelo silêncio que ocupou o lugar dos gritos, pela paz que se transformou em ausência, pela presença que se converteu em espelho. E isso é o que marca genuinamente. Então, se você está ouvindo isso e questionou se valeu a pena ter partido em silêncio, saiba, valeu cada passo silencioso, cada resposta não proferida, cada lágrima retida para não se transformar em munição nas mãos equivocadas. Porque você não se perdeu, você se encontrou.
E agora, cada vez que pensarem em você, não será com raiva ou com saudade superficial. Será com aquele tipo de arrependimento silencioso que ninguém confessa, mas todos experimentam. Eles recordarão seu olhar sereno quando tudo era caos, sua voz firme quando tudo desabava, sua escolha de não retaliar, de não gritar, de simplesmente partir. E esse tipo de lembrança não se apaga, ela assombra, ensina, transforma. Por isso, escreva nos comentários agora mesmo, com firmeza: minha paz se tornou meu poder. E deixe que o mundo presencie, porque o próximo capítulo, meu amigo, é quando você não apenas supera, é quando você inspira. Você não apenas virou a página, escreveu um novo livro. Enquanto tentavam identificar sinais de que você retornaria, apegando-se à ilusão de que sua ausência era temporária, você reconstruía sua própria narrativa, um capítulo silencioso, inabalável, impossível de ignorar, porque não se tratava apenas de partir, era sobre retornar a si mesmo. E é isso que eles ainda não conseguem compreender. Você não está em suspensão, está em paz. Eles ainda recordam o som da sua tranquilidade, da maneira como você fazia o tumulto parecer menos ruidoso, do modo como sua presença ancorava tudo ao redor. E agora, cercados de sons que não tocam a essência, percebem que aquilo que você proporcionava era mais que raro, era insubstituível. O que antes era cotidiano transformou-se em referência, e toda tentativa de substituição converteu-se em frustração. Não por você ser impecável, mas por ter sido autêntico. Enquanto revivem memórias como reprises de uma película sem continuação, você vivencia novas tramas sem necessidade de provar nada a ninguém. Você não buscou refúgio no barulho, não se escondeu atrás de máscaras digitais ou distrações momentâneas. Seu silêncio não foi uma ausência, foi uma escolha. Enquanto aguardavam seu colapso, você construía. Enquanto contavam os dias para seu retorno, você descobriu que nunca mais precisaria voltar. E isso os desarma. Descobriram que teriam mais um capítulo com você, mas o livro se encerrou sem aviso, sem escândalo, sem discurso final. E o que restou foi uma memória viva, não de uma despedida, mas de uma ausência que ressoa mais intensamente que qualquer palavra pronunciada. Porque o que você levou consigo não foi apenas sua pessoa, foi toda uma atmosfera que agora não conseguem reproduzir com mais ninguém. E quando alguém questiona sobre você, eles hesitam porque não conseguem explicar o que se perdeu, quando nem eles compreenderam o que possuíam. Seu valor era discreto, mas agora ecoa em cada tentativa fracassada de substituição. A verdade é simples: você se tornou inesquecível porque não tentou ser. E é isso que dói. Você não necessitou de vingança, indiretas ou audiência, você seguiu adiante. E nesse prosseguir, você se reconstruiu. Você cessou de implorar por presença e começou a valorizar sua própria companhia. Enquanto se distraíam com curtidas e mensagens superficiais, você edificou algo consistente, longe dos holofotes, distante da encenação. E é por isso que agora, por mais que tentem, eles não te alcançam, porque não se trata de distância física, trata-se de frequência. Você ascendeu. Eles ainda tentam compreender como você transitou da dependência à autonomia, sem fazer estardalhaço. Mas foi isso que te conferiu poder. Você não precisa clamar. Sua ausência se transformou em amplificador. Não foi um desaparecimento, foi uma ascensão. E quanto mais tentam te esquecer, mais se afundam na lembrança de alguém que não suplicou para permanecer, mas soube o momento exato de partir. Agora eles tentam se iludir, fingem que prosseguiram, publicam sorrisos ensaiados, forçam vínculos superficiais. Mas a comparação é inevitável, porque após experimentar profundidade, tudo raso parece trivial.
Descobriram tarde demais que sua calma era um refúgio e que sua presença era bálsamo. Eles não sentem apenas nostalgia de você, sentem nostalgia de quem eram quando estavam ao seu lado. Porque você despertou o melhor, mesmo quando não mereciam. Você ofereceu serenidade em troca de ruído, ofereceu amor em troca de incerteza. E ainda assim, partiu sem pendências emocionais. Você não deixou vestígios, deixou impacto. Não saiu como quem escapa, saiu como quem liberta. E essa libertação que você conquistou agora pesa sobre eles como uma prisão de arrependimento. Não porque você partiu, mas porque agora você está onde jamais imaginaram distante, pleno, em paz, inacessível. Aquela sua versão anterior, a que aguardava, a que persistia, a que entregava tudo sem ser solicitada, já não existe mais. Em seu lugar, surgiu alguém que não persegue conclusões, mas que se tornou a própria conclusão. E isso muda tudo, porque enquanto vagam pela existência, como se fosse uma lista de reprodução qualquer, tentando redescobrir aquela sensação genuína, adivinha qual faixa emerge na memória? Você. Mas quando tentam reproduzir, há silêncio. Não há resposta. Não há energia retribuída, apenas um vazio onde antes existia presença. É a consequência de tratar o amor autêntico. Como garantido, ele não se interrompe, desaparece. Eles acreditaram que você estaria disponível quando o tédio surgisse, quando a euforia cessasse, quando tudo ruísse. Mas ao invés de permanecer estagnado no mesmo ponto onde te deixaram, você se reconstruiu em outra frequência, em outra vibração, em outro patamar. Agora, cada tentativa de contato é interrompida por uma dúvida. Ainda vale a pena tentar? A resposta no íntimo deles já é negativa, porque você não é mais a mesma pessoa, sua energia se modificou. Seu silêncio não representa mais dor, simboliza domínio. Não é ausência, é soberania. Você não se retraiu por vingança, se retraiu por amor próprio. Não é que tenha deixado de se importar, é que finalmente conseguiu priorizar a si, mesmo acima de tudo. E isso ninguém retira, Sêneca afirmou. Nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou a adversidade, pois não teve permissão para se comprovar, e você comprovou. Você encarou o vazio, o espaço deixado pela ausência deles, e utilizou isso como combustível. Você não implorou para ser percebido, tornou-se impossível de ignorar. Hoje não se trata de retornar, trata-se de prosseguir. E você está avançando tão longe que nem conseguem mais te alcançar. Enquanto revivem fantasmas, você vivencia a realidade. Enquanto alimentam lembranças, você alimenta o crescimento. Você se libertou de explicar, de justificar, de suplicar para ser compreendido. Você não precisa mais ser escolhido, é você quem escolhe agora. E o mais irônico é que, mesmo em silêncio, eles ainda te escutam. Talvez através de amigos em comum, talvez reexaminando uma foto antiga, talvez quando a música cessa e tudo o que permanece é a recordação do que você representou. Mas o que impacta não é a saudade do afeto, é o impacto da distância. Uma distância que não magoa, mas evidencia o quanto você evoluiu, cresceu, deixou de ser emocionalmente acessível para quem não soube te valorizar. Eles não estão lidando com sua ausência, estão lidando com a ausência da antiga versão de você que ainda esperava, que ainda aceitava migalhas, que ainda nutria esperança. E agora, tudo o que resta é o eco do que poderiam ter cultivado, mas preferiram descartar. E não há como retroceder, não existe senha, não existe atalho, não existe acesso privilegiado. Você trancou a porta e arremessou a chave no oceano da sua própria evolução. Hoje, seu afeto não é mais doação, é escolha. Então, se você chegou até aqui, se reconhece nesse novo ciclo, digite nos comentários com todas as letras
Eu me libertei verdadeiramente, não apenas como desabafo, mas como declaração não para eles, para você, porque sua serenidade agora é permanente e seu crescimento inegociável. Você não necessita mais da aprovação de quem não quis te preservar, não precisa mais da validação de quem só te valorizava quando sentiu sua ausência. Agora você se basta. Seu silêncio não representa vazio, é revolução. Sua ausência não é punição, é consequência. E o que está por vir é apenas o início da versão mais poderosa de quem você está se tornando. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se aqui no canal, porque as próximas verdades serão ainda mais impactantes. Se você quer mergulhar ainda mais fundo na filosofia estoica e transformar sua vida, eu recomendo 2 livros que fizeram toda a diferença para mim. Estão aqui na descrição e no comentário fixado. Dá uma olhada e invista no seu crescimento interior. Comprando por esses links, além de se desenvolver, você ainda apoia o canal Sabedoria FAD a continuar crescendo. Obrigado de coração.